Segundo Crônicas 15, versos de 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odebe, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o acharei. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem o sacerdote que ensinasse e sem a lei. Mas, quando na sua angústia voltaram-se ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para quem saía, nem para quem entrava, mas muita perturbação sobre os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbava com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Odebe, cobrou o ânimo e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Palavras de encorajamento, palavras de encorajamento. Quem nunca precisou ou precisa de uma palavra de encorajamento em meio às dificuldades, às tribulações, angústias, problemas de relacionamento, problemas financeiros, problemas diversos que nos levam ao astral cair e nós precisamos de alguém que possa encostar em nós e dar alguma palavra de encorajamento para que nós possamos prosseguir, para que nós não venhamos a voltar atrás. Hoje, há muitas igrejas ditas de autoajuda, grupos religiosos que combinam ensinamentos espirituais com práticas, com ferramentas humanas de desenvolvimento, de aconselhamento, de ajuda, para que os fiéis superem suas dificuldades, seus transtornos, muitas vezes transtornos até mentais. Buscam resgatar os valores da pessoa para que a pessoa seja digna diante de si, diante da sociedade. Então, procuram até desenvolver uma fé nas pessoas, uma atitude mental positiva. Já ouviu isso? Uma atitude mental positiva diante das dificuldades. As mensagens são direcionadas para o fortalecimento espiritual e a superação, então, desses conflitos, muitas vezes internos. A pessoa tem conflitos que não consegue superar. É muito fácil, irmãos, lembrar-se de Deus quando a chapa esquenta, quando o problema ele é intransponível, as pessoas correm para Deus. Mas enquanto o mar não está revolto, as pessoas querem viver afastadas de Deus. E nessa passagem aqui de 2 Crônicas, nós vemos o profeta Azarias cobrando o ânimo, conforme diz lá no versículo 8, do rei Asa. O que ele falou ao rei Asa para que o rei pudesse continuar servindo a Deus? Nós vamos ver na manhã de hoje. A mensagem ela vai iniciar hoje, nós vamos terminar numa segunda oportunidade. Mas, só dando um contexto, Asa era descendente de Davi, da dinastia de Davi, o terceiro rei sobre o reino de Judá, o reino que foi dividido lá quando Deus falou a Jeroboão que ele tomaria parte de 10 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Benjamim e Judá ficou com a casa de Davi, os outros reinos foram divididos. E Judá começou a reinar. Asa começou a reinar. Ele reinou por 41 anos sobre Judá, 1 Reis 15, 10. E conforme diz o versículo 2, saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, aqui é o profeta Azarias, Asa e todo o Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o acharei. Porém, se o deixardes, o Senhor vos deixará. Então, o reino estava destroçado. Por quê? Porque ele estava afastado de Deus. Então, quando ele assumiu, o profeta
o encorajou a buscar a Deus. Por quê? Porque quando houve a divisão lá com Jeroboão, Roboão, né? Ele foi um rei ímpio, ele se afastou de Deus, assim como Jeroboão com Israel se afastou de Deus, e aquela dinastia de Davi, ao invés de ser fiel como foi Davi, como foi Salomão, passou a viver longe de Deus. E essa prática se espalhou para o povo. O povo era um povo idólatra, o povo não buscava a Deus. As maldades e as abominações que faziam eram muito grandes, segundo Crônicas 14:3. Porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens e cortou os bosques. Então, quando Asa assumiu, ele acabou com toda a idolatria. E ainda diz ali no capítulo 15, versículo 16, dentro da família dele tinha um problema grande de idolatria. Ele depôs a rainha mãe, Maaca, a sua avó, por quê? Porque ela adorava o poste ídolo de Azera. Então a idolatria era plena em Judá. Mas quando Asa assume, ele afasta o povo da idolatria. Ele se afasta da idolatria e procura afastar o povo da idolatria. Ele removeu os ídolos, ele consertou o altar do templo, ele reuniu o povo para sacrificar somente ao Senhor, e isso só foi possível por causa de Azarias, o profeta, que trouxe a Asa palavras de encorajamento, ou seja, tudo que de mal foi feito até aqui, esquece. Procura colocar os teus olhos em Deus, sirva a Deus. Então a importância de nós estarmos cercados, irmãos, de pessoas que tenham o pensamento, quando nós decaímos, de nos encorajar a continuar servindo a Deus, não ficamos à mercê das circunstâncias que tentam nos afastar de Deus. E isso é o que fez o profeta Azarias. Então, as palavras de encorajamento dele, em primeiro lugar, versículo 2, busque a Deus, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, se o buscardes. Então, a exortação de buscar não é novidade na vida do crente, irmãos, que nós devemos buscar a Deus. Mas nós temos buscado a Deus? Nós temos nos comprometido com Deus? Nós temos nos comprometido com a obra do Senhor? Ou a nossa vida é uma vida de preocupação com as minhas necessidades, em sanar as dificuldades que a minha família tem? Eu penso só no meu e abandono ao Senhor, abandono a comunhão com a igreja local? Deus precisa estar presente, irmãos, na minha vida. Romanos 3:11, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Paulo declara que o pecado de Adão e Eva nos separou de Deus. E o pecado de Adão e Eva passou a todos os homens. E nós, sendo pecadores, irmãos, a tendência nossa é de não buscar a Deus, é de decidirmos as coisas nas nossas vidas sem a presença de Deus. Porque é o pecado que nos impulsiona a isso. Quando nós não dependemos do Espírito de Deus, nós vamos ser levados pelos nossos raciocínios, nossos pensamentos, a tomarmos decisões que não incluem a presença de Deus. E o profeta está exortando, busque a Deus, porque se tu buscar Ele, Ele vai estar contigo. Ah, mas eu sou salvo, Deus está comigo, eu tenho o Espírito Santo, sim. Mas há necessidade de nós nos aproximarmos, nós termos a atitude de ter a presença de Deus. Ele quer, sim, estar conosco, mas nós precisamos permitir que Ele tome conta plena da nossa vida, para que nós possamos verdadeiramente sermos impregnados da sua presença e não das coisas que o pecado tenta. Então o pecado é uma fraude na vida de todo homem. Nem falamos do homem que não tem Jesus Cristo, mas muitas vezes do salvo. E ele se deixa levar. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Então, como nós podemos buscar a Deus, irmãos? Como nós podemos ter a comunhão com o Senhor? A leitura da palavra de Deus, a comunhão com a igreja local, o meu devocional, a presença nos cultos é importantíssima. E termos pessoas, companheiras ao nosso lado, que tenham esse mesmo desejo, esse mesmo sentimento, porque, como falei, quando nós vacilarmos, vão estar nos dando a mão e nos encorajando, como fez Azarias a buscar ao Senhor. Então, se tu te afasta de Deus por causa dos teus compromissos com esse mundo, precisa trabalhar, precisa estudar, sim,
Mas não deixe que as pessoas que estão em roda de ti te influenciem de forma a que tu esqueça a necessidade de buscar a Deus em todos os momentos da tua vida. Busque pessoas que possam te encorajar. Êxodo 17 nos exorta incessantemente a buscar ao Senhor em oração. Quando Moisés disse a Josué que escolhesse homens e saísse para pelejar lá com Amaleque, e que Moisés estaria no cume do outeiro, com a vara erguida, com as mãos erguidas, orando, intercedendo a Deus para que o povo pudesse vencer os amalequitas. As mãos de Moisés cansaram, e aí ele pediu para que Arão e Ur pudessem sustentar as suas mãos para que ele continuasse com as mãos erguidas, porque quando ele baixava as mãos, os amalequitas pelejando contra Israel, predominavam, mas quando ele mantinha as mãos erguidas, venciam. Só porque ele estava com as mãos erguidas? Não, para mostrar que tem uma ligação com o Senhor. As mãos erguidas é mostrar, Senhor, eu dependo de Ti nessa luta, nessa batalha. A vitória vem do Senhor. E ele tinha esses homens que estavam sustentando, encorajando seus braços para ele continuar buscando ao Senhor. Se o buscardes verdadeiramente, ele vai estar contigo. Versículo 11, e acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele baixava, Amaleque prevalecia. Josué foi um grande homem, conquistou os amalequitas com espada. Josué é um dos personagens bíblicos mais maravilhosos por sua fidelidade a Deus e a Moisés. Ele foi um homem fiel. Ele procurou ajudar sempre quando Moisés precisava, estava à disposição, porque ele queria servir a Deus, queria servir ao povo, porque sabia que a presença de Deus era necessária. Ele é um daqueles que, quando foi espiar a terra de Canaã e voltou com as novas, ele e Calebe disseram, não, essa terra é boa, nós vamos conquistar, apesar daqueles 10 maldizerem a terra, ele se permaneceu fiel. É um homem de batalha, um homem de luta, um homem que se pode contar. Tu tens sido isso? Como homem, como mulher de Deus? Tão grande era esse homem que ele orou a Deus e o sol parou juntamente com a lua, o sol parou lá em Gibeon e a lua parou em Ajalon e a sua órbita se manteve. Josué 10 a 14. Um homem que orou, um homem que implorou a Deus. E isso afetou toda a natureza, porque nós temos hoje esse ano bissexto por causa desse acontecimento e depois lá com Ezequias. Deus ouve o homem quando o homem quer buscar a Ele verdadeiramente. João 11, 41, 44, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque haveres me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E eu acrescento aqui, e creiam que essa é a forma que nós devemos viver nesse mundo, buscando a Deus. E tendo dito isso, clamou com grande voz, e Lázaro saiu daquele sepulcro. Sai, Lázaro! Poder de Deus. Ah, mas era Jesus Cristo? Não, nós temos poder, irmãos. Nós não podemos duvidar. Quando nós duvidamos, nós estamos sendo como foi o povo aqui, né? À mercê dos nossos pensamentos e não da dependência de Deus. Tiago 5,17 diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões como nós, mas ele orou a Deus e Deus o mandou. Primeiro disse para Deus e Deus disse que não choveria por 3 anos e 6 meses. E depois orou a Deus de novo e veio a chuva. Deus ouve, irmãos, quando nós temos um coração pronto. Como comentei lá em Ezequias lá em 2 Reis 20, ele adoeceu de morte e ele se virou para a parede e orou a Deus, Senhor, me dá mais um tempo de vida. E Deus deu para ele 15 anos de vida. Deus ouviu. Porque tu busca a Deus, seja qual for a dificuldade física, material, espiritual, de relacionamento, se tu buscar Deus, Deus vai te dar, se não der a solução, vai te dar o conforto para te enfrentar essa situação, irmão e irmã.
Moisés, então, desde o momento em que Deus o chamou, ele dependeu de Deus. Pesado de língua, reclamou algumas coisas. Eu faço isso com Deus também, mas Deus estava com ele, assim como eu procuro que Deus esteja comigo, mesmo que muitas vezes eu reclame para ele, eu não reclamo para outras pessoas. Porque é ele que tem que ouvir o meu clamor, as minhas dificuldades, as minhas necessidades, as minhas angústias. E se eu brigar, eu vou brigar com ele, não vou brigar com ninguém, por causa dos problemas que eu tenho. Moisés conduziu o povo murmurante por 40 anos naquele deserto. E só não colocou eles na terra que Deus havia prometido por um detalhe, que foi, em vez de falar para aquela pedra, ele bateu 2 vezes e a pedra deu água. Mas ele foi fiel, irmãos. Ele foi fiel e dependeu de Deus, das promessas de Deus, trazendo a mente do Senhor. Quando Deus se irava de forma a querer exterminar aquele povo, ele trazia a mente do Senhor as promessas. É isso que nós devemos fazer. Na angústia, nas dificuldades, buscar a Deus. Senhor, se tu esteve com esses, por que tu não pode estar comigo? Tu é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Tu não muda. Eu é que mudo, eu que sou pecador, mas te arrepende e Deus vai estar contigo. É o que estava exortando aqui o profeta, para que o povo pudesse voltar a ter a comunhão que havia sido perdida. Moisés suplicou e o Senhor sempre esteve presente. Êxodo 32, 11 a 13, porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com grande mão? Por que hão de falar os egípcios, dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da tua ira e do teu furor, arrepende-te deste mal. Olha só o homem falando para Deus. Mas ele está pegando Deus pelas suas promessas, irmãos. Ele não está tentando confrontar a Deus. Não, ele está pegando Deus pelas suas promessas. É isso que nós devemos fazer. Se ele prometeu, ele tem que cumprir. Se for para a glória dele e para a vontade dele. E aqui ele estava dizendo que era o povo que ele tinha dito que colocaria na terra do Egito, que ele falou que ia exterminar por causa do pecado. E ele pede a misericórdia sobre esse povo. E Deus ouve, irmãos. Deus ouviu. Não foi tu que disseste, Senhor, multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus e a darei a essa terra a vós, como tenho dito, para que possuam por herança eternamente. Olha só que maravilha. E Deus se arrependeu do que ia fazer com aquele povo, por causa de um homem fiel, irmãos. Um homem que estava focado na vontade de Deus. Quando ele subiu ao monte para orar, Jesus Cristo, escolhendo lá os 12 apóstolos, Marcos 3, 13 a 19, ele buscou a orientação do Senhor. Ah, mas era Jesus Cristo, ele precisava. Claro, ele está nos mostrando, irmãos, como nós devemos proceder nas decisões. Busque a Deus. Ele, o Senhor Salvador, buscou quando ele foi orar a Deus em relação à escolha daqueles homens para ser os 12 discípulos. A vontade de Deus é perfeita e Deus permitiu que um deles fosse um traidor. Mas ele escolheu, foi assim que funcionou. Devemos então buscar a Deus constantemente, como a palavra do Senhor nos diz ali no versículo 2. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Então, pessoas santas, líderes santos, como era aqui esse homem, Azarias, como o próprio rei Asa, tinham o desejo, devem buscar a Deus constantemente, todos os dias. Somos exortados, então, a depender de Deus através da oração, das decisões, e a igreja também, irmãos, para que todas as decisões possam glorificar a Deus com a igreja local. É um desafio a todos os membros de se importarem com a obra de Deus. Aí nós vemos, quarta-feira, o culto de oração, tínhamos 15 pessoas. 15 pessoas. Qual o ânimo do pregador? Alguém está encorajando ele, porque senão ele nem sobe no púlpito para pregar. Povo de Deus relaxado, povo de Deus descomprometido com a obra do Senhor. Ah, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não tem, irmãos, não tem idade, não tem sexo,
não tem cor, não tem nada. A pessoa salva precisa ter os compromissos de buscar a Deus em todos os momentos. Não deixa na mão de meia dúzia a responsabilidade de manter o ministério. Se trabalha, amém, Deus dá glória a Deus. Eu tinha um pastor que dizia, quando ele trabalhava, o pastor Wesley também falava, orava a Deus para que desse um emprego no local que não fosse conflitante com seus horários. Busca a Deus, Ele vai te dar. Se tu tem o desejo realmente de estar nos cultos, de servir a Deus. O maior benefício da oração, irmãos, não é alcançar as bênçãos de Deus, e sim de criar com Deus, cultivar um relacionamento, uma santidade. A oração traz santidade, porque se eu não confessar o meu pecado, Deus não vai me ouvir. E aí tu não vem no culto de oração. Não que seja só o único momento de orar, o culto de oração, mas é necessário. Eu sempre digo, alguém está sentado e vai dizer, eu não precisava ouvir isso. Precisamos ouvir sim, irmãos. Porque daqui a pouco, amanhã ou depois, eu vou cair no mesmo erro daqueles que talvez estão nos acompanhando pela internet e não têm o compromisso de estar presente. É uma bênção a internet, mas o local do crente é no culto. Buscar a Deus, sair da sua zona de conforto, fazer um sacrifício santo, agradável, que é um culto racional. Mas não quer. Era assim esse povo miserável. Quando a coisa apertava, ele buscava a Deus. Mas se não, ele era idólatra. Então esse é o primeiro aspecto, irmãos, da palavra de encorajamento de Azarias em relação a Asa, buscar a Deus em momentos de angústia, pois o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, não só na angústia, mas em todos os momentos, porque Ele vai nos sustentar para que nós não venhamos a cair. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Em segundo lugar, fazer grandes coisas para Deus, versículo 3, e Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que ensinasse e sem a lei. Palavras de encorajamento dirigida a Asa. É dolorosa a constatação. O povo estava sem Deus. E como tu vai servir a Deus se tu está sem Deus? Como tu vai fazer grandes coisas para Deus? Ser a luz nesse mundo, sal nessa terra, se Deus não está contigo? Pouco vai valer o teu testemunho, se tu não tem santidade. Não podemos fazer nada sem a presença do Senhor em nossa vida, sem conhecermos a vontade de Deus para aquilo que eu estou fazendo. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que era reto, parecia aos seus olhos. Juízes 17:6 e 21:25. O povo, no tempo dos juízes, vivia rebelado contra Deus, fazendo o que era agradável aos seus olhos, desconsiderando a vontade de Deus. Abra lá para Juízes 2, 16 a 19. Juízes 2, 16 a 19. E levantou o Senhor juízes que os livravam da mão dos que os despojavam. Porém, tão pouco ouviram os juízes, antes prostituíram-se após outros deuses e adoraram a eles, depressas desviaram-se do caminho por onde andaram seus pais, desobedecendo os mandamentos do Senhor. Mas eles assim agiam. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido por causa dos que os oprimiam e os afligiam. Então, aqui está relatado, irmãos, no livro de Juízes, nós vamos ver alguns aspectos em seguida, que o Senhor levantava juízes para que o povo pudesse vencer aqueles que tentavam minar, roubar e oprimir o povo de Israel. Lá, moabitas, midianitas, filisteus, cananeus, todos aqueles povos que cercavam Israel sempre afrontavam a Israel. Contudo, quando o juiz era fiel, o líder era fiel, diz a palavra do Senhor, Deus era com aquele juiz e Deus tinha misericórdia do povo por causa da fidelidade desse homem. Aquele juiz procurava fazer com que o povo se voltasse para Deus. Mesmo que parte do povo não quisesse,
boa parte se voltava para Deus. Então Deus abençoava, mas a palavra de Deus diz que rapidamente o juiz, quando falecia, né, até que viesse outro juiz, o povo voltava àquelas práticas que não agradavam a Deus, desobediente aos mandamentos de Deus, desobedientes à palavra de Deus. Aí os inimigos voltavam a oprimir. E aí o povo buscava mais uma vez a Deus. Aí Deus dava de novo um juiz. Quando aquele juiz era fiel, o povo tinha a bênção de Deus. Morria o juiz, o povo se afastava de Deus. E assim foi. Era o ciclo dos juízes. Passaram-se 15 juízes sobre o povo de Israel nesse período. E o povo ia e voltava para Deus, ia e voltava para Deus. Não queria que Deus estivesse constantemente em suas vidas. Nós vamos ver alguns registros aqui, irmãos. Tempo de servidão aos inimigos em razão de Israel desobedecer a Deus. Eu vou ler no início alguns versos só para ver o contexto, depois vou citar os versículos para não tomar muito tempo. O irmão vai ver em casa o que acontecia quando esse juiz chegava. Ó, Juízes 3, 8. 8 anos de opressão, tá? Diz ali no versículo 4 de Juízes 3. Estes, pois, ficaram por eles para provar a Israel, para saber se dariam ouvido aos mandamentos do Senhor que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus e dos heveus e jebuseus, tomaram, olha só, eles estavam habitando no meio desses povos. Aí o que eles fizeram? Se misturaram. Tomaram de suas filhas para si por mulheres. E Deus tinha dito, não te mistura com esses povos. Mas eles se misturaram. Tomaram para si e deram suas filhas e seus filhos e serviram a quem? A Deus? Não, aos deuses desses cananeus, desses amorreus. Por isso que Deus não quer a mistura, irmãos. Porque nós vamos nos desviar do Senhor. E aí, diz versículo 7, e os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, facilmente se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Balaíns e Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os vendeu na mão do Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã Risataim durante 8 anos. Então, serviram ao rei da Mesopotâmia, tempo de cativeiro, sofreram por isso, em razão dos inimigos oprimirem a eles. Por quê? Porque o juiz padeceu e o povo se esqueceu de Deus. Juízes 3,14, mais 18 anos de servidão. E sucedeu que acabando de entregar o... Perdão, é 3,14. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então estavam servindo, depois da queda daquele primeiro juiz, 18 anos a Eglon, até que Deus levantou a Otiniel, e Otiniel, por ser fiel, livrou o povo. É o ciclo aquele que foi falado. Então serviram a Eglon, rei dos Moabitas. E aí fala em Juízes 4, de 1 a 3, mais um tempo depois da morte de Eude, né? Eles serviram a Jabim, rei de Canaã. E porém os filhos de Israel, versículo 1 do capítulo 4, tornaram a fazer o mal diante dos olhos do Senhor depois de falecer Eude. E vendeu o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã. E reinara em Azor. Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clamaram ao Senhor. Porquanto ele tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Clamaram ao Senhor. Mas será que quando morre o líder na nossa família, ou quando morre alguém de liderança na nossa igreja, só porque ele morreu nós vamos deixar de servir ao Senhor? Precisamos olhar sim para a liderança, irmãos, porque ela é uma forma de nos encorajar. Mas a liderança está olhando para Jesus Cristo. E nós não podemos perder isso de vista. Então esses juízes que foram colocados foram para fazer a vontade de Deus.
E eles olhavam para Deus. Enquanto eles estavam vivos, Deus abençoava o povo. Mas quando se afastavam de Deus, o povo padecia. Então serviram a Jabim, rei de Canaã, que o saqueou o que tinha de melhor em Israel. Juízes 6, 1. Mais 7 anos aqui sobre outro, depois da morte desse juiz, mais 7 anos de servidão. Eu vou passar rapidamente. Foram entregues nas mãos dos midianitas depois da morte daquele juiz. Deus levanta um outro juiz, e aí aquele juiz morre. Aí, Juízes 10, 7 a 8, depois o irmão lê lá, mais 18 anos de servidão. Foram vexados pelos filisteus e os amonitas. Morreu aquele juiz, o povo ficou sem alguém de liderança. 40 anos de servidão, quando Deus aqui levanta Sansão. Estavam entregues aos filisteus. Total de 111 anos, irmãos. Esse tempo que eu quero levar para os irmãos. 111 anos. O tempo em que o povo sofreu porque não tinha um juiz. O tempo em que o povo sofreu porque aprendeu com aquele juiz de como deveria se fazer para servir a Deus e não colocou em prática. Isso acontece hoje com a igreja de Jesus Cristo. Quantos e quantos membros nós já tivemos que aprenderam a palavra do Senhor, tinham uma liderança firme, a liderança se mantém e saíram para o mundo, porque não querem compromisso com Deus, não querem fazer grandes coisas para Deus. Parte de nós, irmãos, a iniciativa de fazer as coisas. Claro que é importante uma palavra de encorajamento para nós elevarmos o nosso relacionamento com Deus. Sim, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, entra até o discernimento para isso, para nos dar o entendimento daquilo que é necessário para que nós possamos servir a Deus. Então é preciso de encorajamento, mas não adianta eu receber encorajamento se eu não estou nem aí para Deus, irmãos. Era esse povo infeliz, ele não estava nem aí para Deus. Só porque o juiz morreu, eles ficaram nos períodos sem juiz, 111 anos sofrendo, sendo saqueado pelo inimigo, e nós aqui sofrer em razão de sermos entregues aos nossos atos pecaminosos. Então, não podemos ser desobedientes, idólatras, como foi esse povo, irmãos. Deus, através da sua palavra, precisa nos exortar para que nós possamos reconhecer a dependência dele. E se há um pecado, precisamos nos arrepender, abandonar para fazer a vontade de Deus. Porque Deus, irmãos, sobre a desobediência, ele vai trazer um julgamento. Ele vai trazer. No presente tempo, mais adiante, ele vai trazer um julgamento sobre a nossa vida. Não que as dificuldades que nós passamos em alguns momentos sejam o julgamento de Deus, não estou dizendo isso. Mas reflita, eu já dei o meu testemunho para os meus irmãos. Em alguns momentos da minha vida, eu senti que era a mão de Deus pesando sobre mim, por causa da minha falta de santidade, da minha desobediência aos mandamentos do Senhor e querer fazer as coisas do meu jeito. Eu entendi que aquilo era o julgamento de Deus no presente tempo. Ou deixar de receber recompensas quando eu chegar na presença do meu Salvador e ele me dizer, eu te encontrei infiel, porque tu serviu a tuas vontades, aos teus prazeres, aos teus planos, não me incluindo. O Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Hebreus 12, 6. Então, irmãos, se nós continuarmos na desobediência, nós traremos disciplina do Senhor. Não porque o Senhor deseja, se alegra, como acontecia com aquele povo, não, mas para sacudir o povo se voltar para Deus. Nós precisamos ser lembrados dia a dia disso. A pessoa que tem um plano de saúde, ela tem acesso a todos os médicos. Ela pode até chamar dependendo do plano de saúde, né, o convênio, chamar até uma emergência em casa e ser atendida, né? Ela pode marcar consulta, ela pode ir no hospital de emergência também ser atendida, resolver o seu problema. Mas se a pessoa que tem o convênio se sente mal e fica em casa sentada, prostrada, não busca aquilo que ela tem ao alcance para ser atendida, ela vai melhorar? Se ela se medicar sozinha, ela vai melhorar? Não, não vai. Ela vai piorar, pode até morrer. E assim acontece com o crente muitas vezes, nós temos Deus ao nosso alcance.
buscá-lo. E nós não buscamos a Deus, porque queremos fazer do nosso jeito, porque a vontade de Deus muitas vezes não casa com a nossa vontade. E aí eu preciso ceder, e eu não quero ceder para que Deus possa ser glorificado. Isso que acontece, irmãos. Então o crente precisa buscar ao Senhor. Deus tem um plano para as nossas vidas, mas Ele quer estar presente, irmãos, no plano que Ele tem para a nossa vida. Nada vai acontecer caindo do céu sem a presença de Deus. Deus vai derramar suas bênçãos sobre a nossa vida, quando Ele vê que Ele está presente em nosso relacionamento. Então, é possível um povo viver sem Deus? A palavra de Deus diz que é possível. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas, olha só, as vossas iniquidades, os teus pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. Assim acontecia com o povo de Israel. E assim acontece muitas vezes conosco. Quando nós oramos, Deus não responde. Por quê? Porque nós estamos em pecado, não temos uma vida de santidade. Voltando lá para o nosso texto, versículo 3. Se Deus estiver convosco, versículo 2, se você buscar a Deus, Ele vai estar convosco. Mas versículo 3 diz que Israel esteve por muito tempo sem Deus. Esteve por muito tempo sem Deus, vivendo oprimido, vivendo por causa do pecado, numa condição como essa que nós estamos vendo aí. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para se mostrar forte para com aquele que tem um coração perfeito para com Ele. Coração perfeito, não é sem pecado, mas perfeito. Porque quando peca, reconhece e abandona o pecado e restabelece a comunhão. Segundo Crônicas 16, 9. Então, a nossa análise, irmãos, para mim, para a tua vida, deve ser feita diariamente, para verificar se há algo que quando o Senhor passa, Ele vê na minha vida que não está de acordo com a sua vontade. Eu preciso ter a consciência, confessar, abandonar, para que possa ter uma comunhão perfeita. Aplique 1 João 1, 9. Confesse o teu pecado, busque a Deus, faça grandes coisas para o Senhor. E ali ele ainda fala, esteve sem o verdadeiro Deus e sem o sacerdote. Então a importância do pastor da igreja local, a importância do diácono, a importância de um irmão amadurecido espiritualmente para te ajudar, irmãos. Não deixe de lado em buscar num irmão, numa irmã, no pastor, o socorro, a palavra de encorajamento. Não se envergonhe de dizer, olha, tá difícil, estou pensando em abandonar. Converse com alguém que seja forte, que ele vai te encorajar. É isso que fez aqui Azarias. Ele encorajou a Asa. Asa, quando assumiu, ele viu a coisa de uma forma que ele não tinha controle. Mas ele tinha a presença de Deus e tinha a presença do homem de Deus ao seu lado. Segundo Reis 17, 25 a 28, sucedeu que no princípio da sua habitação ali não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões que mataram alguns deles, pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo, a gente que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria não sabe o costume do Deus da terra, pelo que ele mandou leões contra ela, e eis que os matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer, levai ali um sacerdote que transportasse de lá, que vá e habite ali, e lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Ensinar a temer ao Senhor. Por quê? Porque aquela geração foi passando sem o temor do Senhor, sem o princípio da sabedoria no seu meio, e não sabia como cultuar a Deus. E aí, um rei perverso teve que dizer, traz um sacerdote para ensinar a eles. Nós temos alguém que nos ensina, nós temos a palavra de Deus, temos acesso, e nós não estamos nem aí para saber quem é Deus, como se comportar diante dele. Versículo 8. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia
do profeta Odebe, cobrou o ânimo e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Então a palavra, ele aplicou, ele tomou a ação, irmãos. A palavra veio, é para mim, eu vou fazer. Ele aplicou, ele despojou-se de tudo aquilo que não agradava a Deus. Em oração, irmãos, nós estamos próximos do Senhor, da presença dEle, de buscar a ajuda necessária, porque quando nós buscamos o Senhor está conosco. Então, o ensino do temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Muitos púlpitos, muitas igrejas não estão nem aí para isso. Não estão comprometidas com as coisas materiais, estão comprometidas com revelações, com falar em línguas, com coisas que não dizem nada em relação à santidade, à parte espiritual, ao relacionamento com Deus. Assim como era o povo de Israel. A falta de doutrina, de aprender, de abrir a Bíblia e estudar. Não adianta abrir a Bíblia ou ter a Bíblia embaixo do braço e não estudar. Entender, ser desafiado pela palavra de Deus, questionar o porquê disso, o porquê daquilo. Ser ensinado. Importante ter pessoas, sacerdotes, com a sã doutrina. E graças a Deus, 38 anos, irmãos, pastores passaram, hoje temos o pastor Wesley, que estão fundamentados nessa palavra e ensinam ela, exortam os fundamentos da palavra de Deus. Ah, a igreja batista no bairro Assunção é melhor? Não, não é melhor. Não é melhor. Eu sempre digo, eu tenho esse cuidado. Mas é uma das igrejas que abre a palavra de Deus, prega e os seus membros procuram viver a palavra. Não é melhor do que nenhuma, mas é comprometida com a palavra de Deus. E muitos que passam por aqui não voltam mais porque não querem compromisso com Deus. Não querem buscar a Deus, não querem fazer grandes coisas para Deus. Querem o evangelho do oba-oba, o evangelho do toma lá da cá, o evangelho da autoajuda, é isso que querem. Por isso que não se firmam no nosso meio. Não querem compromisso com a santidade. Fidelidade, então, irmãos, obediência, disposição, parte de nós, de fazermos as coisas para Deus. Termos sacerdotes, pessoas interessadas em fazer isso também, sim, é importante, mas cabe a nós fazermos isso. Não é razoável que nós deixemos a palavra e sirvamos as mesas, mas nos perseveremos na oração e no ministério da palavra. Atos 6, 2 e 4, Malaquias 2, 7, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Então, pessoas que possam ministrar a palavra de Deus. Porque, irmãos, quanto mais nós achamos que nós sabemos, menos é que nós sabemos. Então, quando a palavra é pregada, não ache que não é para ti ou que eu já sei sobre isso. Não, aplica na tua vida. Asa fez isso e foi o que encorajou ele a ser o homem que foi diante daquele povo. Então, segundo Crônicas 15, mais de 2000 anos atrás escrito essa palavra. Ela é válida para nós hoje, irmãos, como igreja, como povo de Deus, porque lá era o povo de Deus, escolhido por Deus, separado dentre aquelas nações ímpias. Hoje nós somos o povo de Deus em Cristo Jesus, separado desse mundo pecaminoso. Vivemos nesse mundo, sim, mas nós precisamos fazer a diferença com a nossa vida, o nosso testemunho. Versículos 2 a 4 do nosso capítulo. Se o Senhor está conosco, é porque nós estamos com Ele. Se nós não estamos com o Senhor, Ele não está conosco. Que possa ser o nosso desejo como salvos, irmãos. Não ser como Israel, mas buscar ao Senhor dia a dia. Por muito tempo esteve Israel sem o verdadeiro Deus. Que não seja isso na nossa igreja, na nossa vida pessoal diante do Senhor. A vontade de Deus é simples. Quando nós buscamos ela sinceramente e aplicamos na nossa vida. Porque não adianta eu saber a vontade de Deus só por saber e seguir meu caminho. Melhor não buscar. Dá a tua cabeçada do jeito que tu bem entende, né? Porque senão depois tu vai culpar Deus.
por tuas decisões. Então, Deus nunca vai nos colocar num caminho ruim. Vai ter dificuldade muitas vezes nos caminhos que Deus permitir que a gente passe? Sim, mas Ele vai estar presente. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando tu está na minha vontade, tu já é vencedor. A palavra de Deus nos mostra, Paulo fala sobre isso. Então busque a Deus para que tu possa fazer grandes coisas para Deus. E o pecado não te afaste da comunhão com o Senhor. Quem disser que busca a Deus e tem facilidade na sua vida, amém. Mas busque a Deus e Deus vai te provar para que tu possa glorificar a Deus através da tua vida. E a importância, então, da advertência da palavra de Deus, ela é para mim, ela é para ser aplicada. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Tiago 4:8. Que Deus possa, então, irmãos, nos desafiar como salvos, até o dia de estarmos na presença dEle, vivermos vidas que realmente mostrem que Ele está conosco, porque nós desejamos a sua presença. E aquele que não tem Jesus Cristo como Salvador, o meu apelo é para que tu possa reconhecer a necessidade de depender de Deus. E para isso, confessar os teus pecados diante de Deus, porque só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida que te aproxima de Deus. As tuas boas obras, a tua forma de viver não agrada a Deus. Mas quando tu reconheces Jesus Cristo como Salvador, Ele perdoa todos os teus pecados, te dá o Espírito Santo que vai habitar em ti e que vai dar condição de tu poder realmente servir a Deus, não do teu jeito, mas conforme a palavra do Senhor. Então essa palavra que nós trazemos também de encorajamento àquele que ainda não é salvo em Cristo, que precisa reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Nos procure e nós na palavra de Deus vamos te mostrar como tu pode reconhecer Jesus Cristo como Salvador e viver não conforme a tua vontade, mas conforme a vontade de Deus. Temos mais um ponto, mas em outra oportunidade, irmãos, eu pretendo concluir palavras de encorajamento. Que Deus possa receber honra e glória através da nossa vida. Amém?